Quando eu te apresentei, eu falei estrategista digital e fundadora Perfeito, da Mind. O que é a perfeito, Mind? Como surgiu a Mind? Que ideia foi essa? perfeito. Então, como eu acho que as pessoas devem ter percebido aqui, eu sempre gostei muito de comportamento humano. Não só porque Essa foi a bronca que eu dei nele. Porque acontece, não você fica toda hora achando que você não pode errar. E aí que você erra mais, porque você nossa, é fica muito ali real. naquela. Não flui. Não flui. É a mesma coisa que você entrar dentro de um rio e você ficar segurando uma pedra em cima de você. Cara, é muito. Tipo assim, você vai ficar com aquela água batendo na sua cabeça, entrando água dentro da sua boca, e você vai estar com aquela pedra em cima do seu peito, assim, tipo, se afogando. Agora, se você simplesmente se joga no rio, cara, você pode até se afogar um pouco. A real é que é bem provável que você ainda se afogue um pouco. Só que vai ser menos pior, vai ser mais fácil, vai fluir. Até que eventualmente você deixa a correnteza te levar, você vê pra onde essa correnteza tá te levando. Exatamente. Então, faz muito sentido isso. Faz muito Gabriel, faz um sentido. favor pra mim, meu querido. Se eu mandar alguma coisa lá no grupo. Maravilha, você é maravilhoso, cara. Valorizem quem trabalhe nos bastidores. Real, Valorizem. gente. Gabriel, fantástico. E eu estou aqui falando com vocês e não está carregando a imagem que eu estou mandando aqui. Eu sei que se eu atualizar a página, vai desconectar no meu WhatsApp. Mas está tudo certo. Então, Marie, voltando para o nosso assunto, eu quero, Bora. por gentileza, que você me diga, porque quando eu te apresentei, eu falei estrategista digital e fundadora Perfeito. da Mind. O que é a Perfeito. Mind? Como surgiu a Mind? Que ideia foi essa? Perfeito. Então, como eu acho que as pessoas devem ter percebido aqui, eu sempre gostei muito de comportamento humano. Não só porque eu fiquei curiosa diante da reação das pessoas, mas porque eu sempre desejei algo além, assim. Eu falava, gente, eu tô aqui agora, mas eu não vou ficar aqui. Tipo assim. Uhum. Não que minha vida foi ruim, péssima e tal. Todo mundo tem seus altos e baixos, uma coisa é natural, não tem nada a ver com isso. Mas sim pela minha resiliência de querer atingir os meus objetivos. Eu acredito que aí é onde estava a coisa. E eu fui me apaixonando por o comportamento humano. Então eu comecei a pensar, cara, eu comecei a estudar sobre isso. Então eu comecei a estudar sobre o poder do nosso inconsciente, o quanto o nosso Uhum. consciente influencia nas nossas decisões do nosso dia a dia. Comecei a estudar sobre lei da atração. Então a gente conversou um Uhum. pouquinho sobre isso também. Sobre o quanto, se você focar real, sério. Assim, testa com uma coisa idiota. Faz assim, olha, eu quero ganhar um chocolate. Tipo, eu quero conseguir um chocolate. Você pode até fazer teste, por exemplo, já fiz testes. Nossa, tô com muita vontade de comer chocolate. Ou, por exemplo, sei lá, você pensa muito forte em alguém, aquela pessoa te manda mensagem. Não sei se vocês já fizeram esses testes, mas, tipo, testa, assim, sabe? Se você acreditar real aquilo, pode ser que não aconteça na hora. Mas, eventualmente, com o tempo, aquilo vai acontecendo. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a gente pode criar as nossas próprias oportunidades e tal. E, basicamente, nessa esfera toda, primeiro eu tinha um outro nome. Antes eu me posicionava ali mais como agência e tal. Tinha um outro nome que nem precisa falar no momento. Mas eu fui conectando isso. E aí, gente, uma coisa muito louca, eu tenho essas doideiras, tá? Eu tava um dia assim no meu quarto. E aí. Eu tava, tipo, trabalhando e tudo mais. E aí eu coloquei as mãos assim em cima do teclado e veio o nome na hora, assim, Mind, na cabeça. Tipo, eu vi a imagem certinha, assim, do nome. Aí eu falei, tá, né? Tipo, ok, Uhum. beleza. E guardei aquilo pra mim. Uhum. E aí, internamente, eu já tinha meio feito isso, assim, né? Tipo, trazido isso para os meus clientes, trazido isso pros meus colaboradores e tudo mais. Então, tipo, eu deixei ali internamente. Mas eu, de fato, não tinha, tipo, construído um posicionamento pra Mind. Por falta de tempo, por N razões. Ali tava muito também dentro da minha operação e tudo mais. E aí eu entendi que era o momento de trazer vida, né, pra Mind. E foi assim que surgiu o nome. E aí foi ali que eu vi que o que era importante. E assim, dentro daquele trabalho, como eu comecei como social media, eu entendi que, ok, beleza, a gente tá com os nossos clientes ali, ou você que tem interesse na profissão e tudo mais. Você vai entendendo que, desde que você. Se você entra na profissão, o que você vai pensar? Cara, vou fazer post pra rede social? É tudo Uhum. que você pensa no começo, no primeiro momento.
No primeiro momento, é isso, cara, você não sabe nada. É uma área totalmente nova, você não sabe como fazer um design, você não sabe como fazer uma edição de vídeo, você não sabe como, tipo assim, você não sabe nada. Você só sabe que você quer fazer alguma coisa ali e você vai conseguir seus primeiros clientes. Os primeiros clientes você vai, tipo, cobrar muito barato. Cara, normal, entendeu? Tá tudo bem, coisa que acontece mesmo. Só que depois você vai entendendo o jogo da coisa. Então, se você for inteligente, porque eu já conheci profissionais há mais de 5 anos que não tiveram essa sacada. De que você precisa ser mais estratégica. Se você ficar na sua operação para sempre, você não ir para uma parte mais estratégica, você vai ficar simplesmente travada onde você tá e você vai continuar a sua operação. Pode ser que seja a opção de muita gente, que a pessoa que realmente queira. Se a pessoa quiser isso, tudo bem. Só que vai ser muito difícil a pessoa ela cobrar mais caro se ela continua vendendo pacote de posts, se o valor que ela agrega ao trabalho dela está no pacote de posts. Então, eu fui entendendo isso com o tempo. E aí, essa coisa foi dando tão certo ali. Fui, tipo, pra estratégia de conteúdo. Fui me aprofundando. Fui entendendo que as coisas estavam fluindo, estavam dando certo. Falei, cara, é uma nova hora de dar uma ampliada aqui no rolê. Eu preciso me aprofundar em mais coisas. E pra isso acontecer, eu preciso meter a cara e estudar lá. Porque senão, como é que eu vou trazer isso pro meu time? Como é que eu vou trazer isso pra dentro da minha empresa? Como é que eu vou ter essa representação de dentro pra fora? E aí que surgiu o poder do branding, né? Branding é o posicionamento de marca. Então, basicamente, a gente trabalha todo o interior da empresa, né? Então, a gente, por exemplo, digamos que a gente fosse fazer o branding do Giovanni. Beleza, a gente vai entender o momento do teu negócio, a gente vai aprofundar nesse momento, vai entender como você vende esses seus produtos e serviços, vai entender como você se posiciona e vai aprofundar em tudo isso até que esse caminho ele é expresso na rede social. Então, eu fui me aperfeiçoando, mas para isso acontecer, eu tive que começar de alguma forma. E eu comecei fazendo posts, como a maioria das social medias. E aí eu entendi que para eu ampliar os meus resultados e continuar crescendo, eu precisava ser mais estratégica. E olhar para o todo. Ter um olhar mais amplo, não olhar meramente ali para o Instagram. Então, em muitos cursos de social media, vocês provavelmente vão ver por aí, caso você seja social media, você já deve ter feito, mas caso você não seja, se você pesquisar em muitos cursos por aí, normalmente é vendida a ideia de que você tem que ser mais estratégico e tal. Mas, cara, não é ensinado, tipo, como, assim, sabe? Normalmente. Você meio vai entendendo na prática. Ainda que você, por exemplo, até o como até te falam, até uma parte, assim. Só que depois que você vai entendendo que você tem que olhar o macro, é onde vira seu jogo. Porque, por exemplo, o cliente, ele precisa de post para o LinkedIn e para o Instagram. Minha querida, por que você está criando esse post para o Instagram? Porque você não está criando esse post para o LinkedIn do cliente. E aí tem várias análises que a gente faz para entender e chegar nessa conclusão. Do porquê que esse post deve ser para o LinkedIn e não deve ser para o Instagram. Ou porque esse post deve ser para o TikTok e não deve ser para o Instagram. Ou porque essa determinada pessoa ela pode ter um omnichannel. Só que aí, é claro, depende. Normalmente tem um enfoque ali que a gente dá maior de uma rede em específico, a depender da estratégia que a gente entende que faz sentido para esse cliente. E aí foi assim que eu migrei pro branding. E hoje o nosso foco principal, ele tá na estratégia de marca, né? Então, olhar desde essa parte de dentro até a parte visual dos nossos clientes. Por quê? Porque isso reflete totalmente na rede social. Então, eu saí de ser só uma social media, passei para ser uma especialista em branding, que vai aplicar o rolê dentro da rede social do cliente, para o que ele realmente precisa. Porque o cliente não vai saber. É a mesma coisa. Também tem muitos casos do tipo, o cliente ele chega e fala assim, eu quero post pro Instagram. Quando você vai no médico, você pergunta pro médico, você fala assim, não, mas eu quero tomar tal antibiótico, tá? Você chega pro médico e fala isso? Ou pro Nutri? Não, Nutri, essa dieta aqui não é pra mim. Você chega pro arquiteto, que acontece com o arquiteto também bastante, que tem essa linha mais artística, né? Olha, eu vou criar essa cadeira aqui em cima da minha cama, entendeu? Brincadeiras à parte, mas normalmente isso acontece porque você tem que ser um profissional que consegue diagnosticar o cliente. E só assim você consegue ser mais estratégica. Então, dentro da social media, você consegue ser mais estratégico se você tiver o olhar de diagnóstico do cliente. Então, você vai ser a médica do digital. Entendeu? Gostei da definição. Doutora, porque eu sou médica Doutora do digital.